Pessoal, eu vou começar agora uma nova série a respeito de modelagem de famílias, só que essa série vai ser um pouco diferente. Eu vou partir do princípio, do início da modelagem de vários componentes, vários elementos necessários no nosso dia a dia, e utilizando todas aquelas ferramentas que vão ser necessárias para um desenvolvimento em BIM, um desenvolvimento nas etapas posteriores à modelagem, uma quantificação, um orçamento, tá? Um detalhamento de projeto, tá? Com elevado nível de detalhe. Então, para você que tem interesse em aprender a modelar, para você que tem interesse em se aprofundar mais no Revit e em todos os seus recursos de detalhamento, então assista esse vídeo até o final, assista aos próximos vídeos também até o final e também considere participar do nosso curso de modelagem de família. Nós temos um curso de modelagem de família a nível iniciante e a nível avançado. Então você está começando, você não trabalha nada com família, você pode aprender de maneira muito fácil, de maneira muito rápida. E para você que já tem algum conhecimento e quer se aprimorar, então faça o nosso curso de nível avançado. Então nós estamos sempre tendo turmas desses cursos, então procure, vou deixar o contato aqui na descrição, procure a gente caso você tenha interesse, tá? E já vou pedir para você se inscrever no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem aos meus vídeos aqui não são inscritas no canal. Então se você teve interesse, você chegou até aqui, esse vídeo vai ser útil para você, então já considere inscrever no canal, fazer parte do nosso canal. E já ativar o sininho de notificações. Assim você vai receber as próximas notificações dos próximos vídeos que serão lançados aqui no canal. Tá? E já curte esse vídeo aí, que com certeza você vai gostar. Pessoal, vamos lá então. Vamos modelar aqui uma chapa. E para modelar essa chapa triangular, nós vamos utilizar aqui o modelo genérico. É o mais básico de todos, o mais simples. E tem todas as funções que nós precisamos para modelar essa chapa. Aqui no modelo, ele já entra numa vista em planta. E nós precisamos, na verdade, de uma vista em elevação. Vou colocar aqui numa vista em elevação frontal, parte frontal. E vou criar os planos de referência. Eu quero um plano nesse sentido, na horizontal, e um plano na vertical. Aqui eu vou colocar as cotas. Eu vou definir essas cotas aqui. Lembrando que é sempre interessante você primeiro definir os seus parâmetros, colocar os seus parâmetros no seu modelo, para depois colocar as extrusões, o modelo propriamente dito, a geometria do seu modelo. Então aqui nós vamos colocar um parâmetro que vai ser o comprimento e a largura, e também o parâmetro de espessura. Como é que nós vamos fazer esse parâmetro? Vou clicar aqui na nossa cota, vamos clicar aqui no parâmetro, então a gente quer criar um parâmetro a partir da cota, basta clicar aqui, criar parâmetro. E aqui, ó, na nossa parte de criação de parâmetro, nós não vamos criar um parâmetro de família. Por quê? Porque nós queremos futuramente que esse parâmetro seja utilizado para outras especificações. Talvez na continuação do BIM, lá na quantificação, na orçamentação, ou ainda para você ter relatórios melhores dentro do seu projeto. Então, ao invés de utilizar parâmetros de família, aqui eu vou criar um parâmetro compartilhado. Então eu vou mudar aqui para parâmetro compartilhado. E os parâmetros compartilhados nós vamos puxar sempre de um arquivo. Então eu vou selecionar o meu parâmetro compartilhado dentro de um determinado arquivo. Aqui está a lista dos parâmetros de um determinado arquivo que eu estou utilizando. Eu não quero esse parâmetro, eu vou criar um arquivo a partir do zero para vocês entenderem como é que funciona. Então eu vou criar aqui, ó, venho no editar, aqui eu vou clicar em criar, e aqui está aqui eu vou criar um arquivo txt, onde dentro desse arquivo vão estar todos os parâmetros configurados que eu vou utilizar daqui para frente nas famílias. Então eu vou criar aqui um arquivo, ó, arquivo de parâmetros. Salvar, tá aqui. E agora eu vou criar dentro desse arquivo um determinado grupo. Eu crio um grupo, esse arquivo vai ser de parâmetros. Ou melhor, vou colocar aqui família. Família. E dentro desse grupo chamado família, eu vou criar, agora sim eu vou criar o parâmetro. Então eu venho aqui novo. Eu vou criar um parâmetro chamado peça e largura. Por que eu não coloco largura da peça? Porque fica muito mais fácil de eu identificar posteriormente para onde que está indo determinado parâmetro. E porque também alguns parâmetros podem se confundir futuramente. Então eu prefiro
colocar a nomenclatura de cada parâmetro dessa forma, tá? Mas é livre para você colocar da forma que você desejar. Então eu coloco aqui, vou criar também um parâmetro de comprimento, então peça, comprimento, aqui eu não preciso mudar nada, vou criar um outro chamado peça, altura, e se eu quiser criar posteriormente algum outro parâmetro, eu posso voltar aqui, eu posso criar aqui também uma peça categoria. Categoria não, local de uso. Local de uso. Tá? E esse vai ser do tipo texto. Ok. Esses parâmetros aqui eu vou carregar lá para a minha família, a família que eu estou desenvolvendo. Então eu posso começar com qualquer um deles. Ó. Não posso começar. Por quê? Porque na verdade eu estou pegando aqui na determinada cota, né, um comprimento. Então ali eu vou chamar essa cota de largura. Então eu vou primeiro carregar essa largura. Está aqui, ok. Então eu tenho aqui a largura carregada, meu parâmetro de peça largura. Vou mudar aqui a escala para ficar mais fácil. Esse aqui vai ser o comprimento da peça. Então, como eu já criei o arquivo, basta ir lá no arquivo, ó, mudar para parâmetros compartilhados, selecionar. E agora eu vou pegar o comprimento aqui, ó. Ok, já trouxe aqui o comprimento. Ok, está aqui o meu comprimento. Então, peça comprimento, peça largura. E aqui eu já posso desenhar essa peça. Então, eu já posso deixar aqui ó, uma extrusão, que eu vou pegar, olha, eu vou fazer a extrusão assim. Olha só que interessante. Porque eu quero ter certeza que toda ela vai estar restrita corretamente aos planos de referência. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A esse plano de referência eu vou restringir essa ponta e vou fechar esse cadeado. A esse plano de referência eu vou restringir essa ponta e vou fechar esse cadeado. A esse plano de referência aqui eu vou restringir essa linha e também vou fechar esse cadeado. E a esse ponto, essa aqui e fecho. Bom, agora eu tenho certeza que não haverá erro quando eu alterar os meus parâmetros. Então agora eu vou poder fechar ele aqui normalmente. Finalizei. Quando eu coloco em planta, eu percebo que eu também preciso colocar um parâmetro para controlar a espessura dessa chapa. Então eu vou criar aqui dois planos de referência. Vou colocar, deixa eu mudar aqui também. Vou colocar uma cota aqui. Opa, falhou. Falhou de novo. Aqui. Ok, isso aqui eu vou deletar. E vou colocar uma cota total, daqui até aqui. E essa cota vai ser a espessura da peça. Então eu vou criar de novo lá o parâmetro compartilhado, selecionar. Eu vou editar, vou lá no meu arquivo e aqui eu vou colocar a peça espessura. Aqui eu não preciso mudar nada. Ok, ok. E vou carregar essa peça espessura aqui para o meu projeto. Ok? Bom, tá lá, peça espessura. Essa espessura da chapa, eu vou pegar uma face dela e travar nesse plano de referência. Pego a outra face, travo nesse outro plano de referência, sempre fechando o cadeado. E agora eu sei que, quando eu vier aqui no 3D e mudar os parâmetros, eu quero espessura 8 mm. Aplicar, eu tenho aqui espessura 8 mm. Comprimento, que seria na vertical aqui, eu quero 150 mm. Aplicar, 150. A largura, eu vou colocar de 80 mm. Tá? Então eu tenho aqui essa minha chapa, que ela está parametrizada nas suas dimensões, tá? E funcionando perfeitamente. Aqui eu vou colocar mais dois parâmetros. O primeiro vai ser do material. Então eu seleciono o meu objeto, o meu elemento, clico aqui no material, ao invés de colocar o material direto aqui no meu elemento, eu vou criar um parâmetro para eu poder controlar esse material aonde ele for inserido. Então eu vou colocar aqui material. Esse parâmetro precisa ser compartilhado? Não, esse não precisa. Material, ok, está aqui. Um parâmetro que falta ainda, qual que é? É o local de uso, onde que eu vou utilizar esse elemento. Então eu vou colocar aqui um parâmetro, eu vou criar um parâmetro aqui, ó. Posso vir por aqui, criar um parâmetro, vou criar um parâmetro novo, vai ser um parâmetro compartilhado, vou selecionar aqui e eu vou pegar o local de uso, ok? Tá? Vai ser o tipo texto, ok?
e está aqui, ó, local de uso. Eu vou colocar aqui, ó, base de pilares. Tá? O material, eu posso criar aqui um material. Então eu venho criar esse material. Vou pegar um material padrão ou digitar aqui, ó, metal. Tá? E pegar um material desse aqui, um metal desse qualquer. Aqui. E aplicar esse metal. Só que aí eu vou colocar, eu vou mudar o nome dele pelo menos, né? Botão direito. Botão direito, renomear metal para chapas. Metal para chapas. Bom, aí se eu quiser mudar depois o recurso dele aqui, ó, que ele está tipo inox, um reflexivo, mudar essa estrutura, eu posso mudar esse recurso do jeito que eu quiser. Mudar a cor, a apresentação gráfica, então eu posso mudar uma cor aqui e deixar ele do jeito da cor que eu quiser que ele apareça. Ok? Pronto, está aqui. Então, essa chapa triangular, vou salvar o arquivo. Vou criar aqui uma pasta, famílias. Dentro da pasta, eu vou colocar aqui pilares. E eu vou salvar aqui dentro, chapa triangular de reforço. Está salvo lá dentro. E aí eu poderia criar aqui várias instâncias dessa chapa. Então eu posso criar aqui agora, por exemplo, ó, vou criar uma instância da chapa de 150 por 60 na chapa, vou colocar aqui 1/4 de polegada. Então eu posso vir aqui agora, largura vai ser 60 mesmo, 60, espessura 1/4, 6.335 e o comprimento dela vai ser 150 mesmo, ok. Vou colocar essa espessura aqui para baixo, isso, aplicar, então eu tenho aqui essa minha primeira chapa configurada. Tá? E aí eu posso criar várias outras chapas já configuradas aqui para aquilo que eu preciso, ok? Como que fica ela lá na minha apresentação? Tá? Então eu vou criar aqui um projeto novo. Vou utilizar um template qualquer aqui de construção. Carrega mais rápido. E vou inserir a minha chapa lá nesse template. Pronto, estou inserindo ela aqui. Tá? Então essa chapa é uma chapa que está inserida no template. A partir daqui eu tenho condições de fazer uma quantificação já. Nova quantificação, tá? Vai ser de modelo genérico, ok? E desse modelo genérico eu quero os parâmetros de contagem para saber quantas chapas que tem e o tipo para saber o nome, certo? Aqui eu também tenho local de uso, peça local de uso, então eu posso pedir aqui local de uso, ok? Criou, então aqui ó, local de uso, base dos pilares. Aí está aqui a minha chapa, uma chapa. Então, se eu pegar aqui agora e copiar, eu vou ter duas chapas. Estão em linhas diferentes. Eu posso editar a minha tabela, retirar esse temizar e colocar aqui uma diferenciação por tipo. Então, eu tenho agora duas chapas de 150 por 60, chapa 1/4, que é a base dos pilares. Tá? Então, assim eu consigo fazer a minha quantificação corretamente. Bom, eu vou continuar fazendo aqui montando umas tabelas mais precisas, umas tabelas mais aprofundadas e também montar toda a base do pilar, fazer o pilar por completo, para a gente poder seguir com essa quantificação e ver como é que funciona toda a quantificação quando a gente cria um elemento de uma família mais complexa. Tá? Então no próximo vídeo, eu convido você a assistir o próximo vídeo, onde a gente vai continuar essa edição e melhorar toda a base do nosso pilar, ok? Então, a gente se encontra no próximo vídeo.